maior assassino, cara, do empreendedorismo é um bom salário, velho. O maior assassino do empreendedorismo é um bom salário. Um bom salário. Entendeu? É um bom salário. Sabe por quê? Porque... o maior assassino, cara, do empreendedorismo é um bom salário, velho. O maior assassino do empreendedorismo é um bom salário. Um bom salário. Entendeu? É um bom salário. Sabe por quê? Porque tudo é parâmetro, claro. Só que, pô, você pega, sei lá, 30 mil reais. É um baita salário, né? Só que, às vezes, esses 30 mil reais, eles assassinam um Mark Zuckerberg, velho. Sabe? Um cara que poderia gerar um negócio gigantesco. Ou vários outros grandes profissionais. Tudo porque esse salário é tão bom que, cara, que você pensa, puta, mas eu vou correr um risco pra tentar montar um negócio e tal. Então, assim, isso daqui às vezes acaba com uma pessoa que poderia criar um valor tão grande pra sociedade. Agora, por outro lado, às vezes essa pessoa que não tem um bom salário pode correr um grande risco e querer se aventurar, ela pode se dar muito mal. E, aliás, a gente só ouve das histórias das pessoas que se deram bem, né? Porque o cemitério dos perdedores é silencioso, né? Então, assim... Caralho, na moral, cara. Aí, essa foi. Essa daí. Essa foi Foda, né? profunda. Caralho, Foi. não, ele falou uma outra mais cedo aqui antes da gente começar a gravar que eu fiquei, caralho. Da ganância. Da né? ganância, Como né? é que era? Como é Da que era? ganância. Porque essa mesma pessoa que vai atrás de um negócio pra tentar trazer um resultado, ou às vezes se ferra, cara, ela pode acabar ferindo alguns princípios que eu aprendi, que são regras do jogo que não podem ser feridas, né, cara? Tipo, qual regra? Por exemplo, a ganância. A ganância é uma regra que não pode ser ferida. Qualquer um que ultrapassa o limite da ambição pra ganância, e a diferença da ambição pra ganância, pra mim, é a ética, né? Porque a ganância é assim, você quer crescer a qualquer custo. Ela te expõe a um grande risco e em algum momento vai voltar contra você. E a ganância, pra mim, ela te conquista com agrados e falsa segurança. A ganância, ela vai te conquistando aos poucos. Então, o cara que entra no cassino... Você já entrou no cassino, já? Nunca entrei. Ó, eu já entrei no cassino. É louco, mas você nunca perde tudo de uma vez, velho. Você entra, aí você ganha, aí você perde. Aí ganha um pouquinho, perde, ganha, perde. Então ele vai aos pouquinhos te dando aquela sensação de vencer, até o momento que ele vem e tira tudo de você. E o que aconteceu na minha vida que me fez aprender isso? Eu perdi na Bolsa de Valores. E eu quebrei na Bolsa de Valores uma vez aos 18 anos, 18 pro 19. Uma boa idade pra quebrar, né? Ainda bem, né? Que foi pra quebrar com um pouco. E depois eu perdi muito dinheiro também um pouco mais velho, quando eu me expus à ganância. A Bolsa de Valores, ela tem um ciclo que ela sempre faz isso com os investidores. Desde sempre. Então, existe uma coisa que a gente chama de a sedução dos tolos na Bolsa de Valores, né? A tolice é o quê? É o cara que ele é ignorante, é o cara que não sabe nada, ou é o cara que acha que sabe tudo. Né? Isso é pior ainda, né? O cara que acha que sabe pior tudo. de tudo. Só que o cara só acha que sabe tudo porque ele não tem conhecimento suficiente pra saber que ele não sabe tudo. Então o que desbloqueia essas duas coisas aqui é o conhecimento. Só que o foda é que o arrogante não consegue adquirir conhecimento porque ele não tem humildade pra ouvir os outros. Então na Bolsa de Valores ele vai quebrar como eu quebrei. Então tem muita gente entrando na Bolsa de Valores hoje, eu participo desse movimento, eu ajudo muita gente a entrar na Bolsa, só que tem gente que não importa quanto conhecimento você tem, você vai se entregar às emoções e vai quebrar. Mas tu se fudeu depois, de novo, depois desses 5 pau que tu perdeu aí? Sim, eu me ferrei 2 vezes. Como que foi essa segunda vez? A segunda vez foi o seguinte, acho que a primeira vez é legal que eu não contei. Né? Conta. Vai, conta. Assim, eu comecei a investir e eu achei que o negócio era comprar ações. Eu comprei ações, aí eu comecei a copiar uma carteira de investimentos de um fundo que existia lá, achei muito legal. Cara, é meio que exatamente isso que eu tava fazendo, tá ligado? Todo mundo faz isso. Só que o ponto é, eu não tive na época alguém pra me falar, não faz isso. Hoje acho que tem bastante gente falando isso. Só que às vezes a gente não... Não faz isso. Eu tô te falando, não faz isso. Tá bom. Né? Eu vou te contar o que acontece quem faz isso. Então eu fui lá e comecei a comprar essa carteira. Aí eu falei, ué, mas tá rendendo tão pouco. Porque assim, eu não tinha parâmetro. Pra mim, 5 mil virava 1 milhão. E não 5 mil vai subindo um pouquinho. Então 5 mil, cara, subiu 1% no dia, aí caiu 1% no outro, aí subiu 2% no outro. Eu falei, não, tá muito pouco. E eu tinha ações de Petrobras. E aí tem um negócio chamado opções. Já ouviram falar? Já. Não, eu não. É uma parada meio doida, opções. É uma parada que assim, ó, ela pode ser usada para proteção ou pode ser usada para especulação. O problema não está nas opções. A opção é como uma arma. Pode ser usada para proteger ou para matar, uma faca, passar um requeijão ou matar. A opção também. Só que eu usei o jeito errado. Então o que eu fiz? Eu vi que quando as ações de Petrobras subiram 1%, as opções de Petrobras subiram 100%. Aí depois a mesma coisa. Eu falei, ué, se eu tivesse investido aqui em 2 dias, isso é a maior cagada que tem. Se eu tivesse investido aqui em 2 dias, eu tinha 20 mil reais, mano.
5 mil virava 10, 10 mil virava 20. Falei, nossa, eu vou fazer isso. E aí a ganância te contagia, porque ela te faz perder o filtro de e se der errado? E o que tem por trás? E todas as outras coisas? E eu fui e coloquei meu dinheiro aqui. E aí, em uma semana, isso aqui virou pó. Então essa foi a primeira vez que eu quebrei. Aliás, a única vez que eu quebrei, né? A segunda vez eu perdi muito dinheiro. Deve ter sido uns 2, 3 anos depois. Né? Foi quando tinha um IPO. O IPO é quando uma empresa vai entrar na bolsa pela primeira vez. E era um IPO de Abre11, que era Abril Educacional, quando ela entrou na bolsa lá. E tava todo mundo falando muito bem de Abril Educacional. E eu falei, cara, eu vou ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. E eu me deixei contaminar. Da mesma forma que as pessoas hoje deixam pela internet um monte de guru falando. E aí eu falei, cara, eu vou ganhar muito dinheiro. E no IPO tem uma parada que você pode alavancar o seu capital. E eu alavanquei meu capital em 6 vezes. Então o que significa isso? Significa que, pô, se eu queria reservar 100 mil reais no IPO, eu reservaria 600 mil reais, por exemplo. Só que, no primeiro dia de negociação, essa ação abriu caindo quase 10%. Então, se você tem 6 vezes de alavancagem, você está perdendo 60%. E o pior foi que eu não perdi sozinho. Eu perdi com amigos, com um monte de gente. Então, isso daqui mexeu muito comigo. Então, assim, a parada é, a ganância, ela te fode, cara. Te fode sempre. Te fode. Tu fala isso no livro? Cara. Eu acho que nesse livro não, mas eu falo bastante isso. Falo o tempo inteiro isso. O tempo inteiro, porque eu comecei... Quer ouvir uma história legal, cara? Posso falar aqui? Cara, você tá livre pra falar o que você quiser aí, vem pra isso, pô. Olha só, você pensa que, sei lá, quem são as pessoas mais inteligentes do mundo pra vocês hoje? Elon Musk. Elon Musk. Quem mais? Mais inteligente. Inteligente, QI, assim. QI. Ah, dá pra colocar esses caras ricos aí. Os caras ricos, beleza. Cara, pô, sei lá, você tem vários caras na história que são os mais picas, assim. Você pega um Leonardo da Vinci, sabe? Uns caras Shakespeare e tal. E tem um cara chamado Isaac Newton, né, mano? Todo mundo conhece o Isaac Newton, tá? Você era burrinho pra caralho. Pra caralho, né? Eu vi uma lista esses dias, ele tá entre os 20 homens mais inteligentes do mundo, tá? Caralho. Muito doido, assim. De QI, né? QI muito alto. E eu falei assim, cara, eu tive durante muito tempo uma parada que... Pra você investir bem, você precisa ser muito inteligente. Burro nunca vai investir bem. Um cara que tem um QI baixo nunca vai investir bem. E durante muito tempo eu acreditei que isso aqui era verdade. Aí eu comecei a estudar sobre o Isaac Newton, velho. E aí o Isaac Newton, uma das pessoas mais inteligentes da história, em 1719, o cara pegou e se aventurou a investir o capital dele em ações. E ele investiu numa ação lá chamada South Sea Company, acho, se eu não me engano. Investiu, botou uma grana em 1719. Aí essa ação subiu e o cara ganhou dinheiro. Aí, pô, o cara falou, top, eu ganhei dinheiro, eu sou bom, vou começar a ajudar outros amigos. E agora eu vou começar a botar meu dinheiro todo aqui, porque eu ganhei. O que aconteceu? Passou um tempo, todos os amigos dele colocaram grana na mesma ação que ele tinha colocado, já a um preço muito mais alto, e essa ação continuou subindo, velho. Continuou subindo, e ela subiu muito. E todos os amigos dele ficaram ricos, mano. Os amigos dele ficaram ricos. E aí ele falou assim, ué, eu sou um cara inteligente, velho, um dos caras mais inteligentes do mundo. E os meus amigos estão ricos e eu não? Não é possível, é inadmissível pessoas menos inteligentes que eu ficando mais ricas que eu. E aqui foi o momento onde a ganância pegou o cara. Olha o que ele fez. Ao invés de entrar e investir um dinheirinho, ele investiu muito mais dinheiro. Ele investiu muito mais dinheiro que ele tinha investido antes. E quando ele investiu, as ações começaram a subir um pouquinho. Porque a ganância te conquista com falsa segurança e agrados. E aí ela subiu e aí ele se sentiu mais seguro ainda, velho. Tinha colocado muito mais dinheiro. O que aconteceu? A ação caiu. Pá! Caiu até um preço inferior ao que ele tinha comprado na primeira vez. Caralho. E em 1720. Ele quebrou, mano. O Isaac Newton quebrou. E aí tem aquela frase famosa dele de eu consigo prever o movimento das estrelas e dos astros, mas não consigo entender a loucura dos homens. Então o que isso daqui me ensinou? Que não importa quão inteligente você nunca pode ferir princípios, velho. Então não tem a ver com inteligência, tem a ver com emoção, tem a ver com princípios, ganância, imediatismo, tolice, ego. Não importa quem você é, velho. Se você ferir isso, em algum momento a natureza vai te cobrar. Então é isso que eu aprendi nos investimentos, sabe? E cientificamente, assim, falando de método, o que tu estudou? Tu estudou, por exemplo, sei lá, como é que você aprendeu? Você foi buscar onde isso? Cara, na minha época não tinha tanta coisa quanto tem hoje, sabe? Não tinha internet, que você entra hoje tem um monte de gente falando de finanças, né? Então, acho que um pouco por causa disso... A tua época é que ano? 2008 para 2009. Então, assim, não tinha isso. Faz uns 12 anos, né? Então, eu comecei a investir do nada, sozinho, e aí eu fiz a cagada. Aí eu comecei a estudar. Então, tinha umas certificações profissionais para você trabalhar no mercado financeiro.
Então eu comecei a estudar por elas. Então eu baixei um monte de apostila, comecei a estudar, e aí eu tirei um monte de prova. Eu passei um monte de prova, então eu podia trabalhar no mercado, sabe? E eu comecei a estudar por isso. Só que ainda assim eu não tinha muitos livros, eu tinha poucos livros. Eu li na época um livro de análise técnica, algumas coisas assim. Só que aí eu comecei a aprender mesmo no mercado, na prática. E aí, cara, eu acho que é uma forma eficiente. Aliás, é uma forma que funciona, mas não é eficiente. Porque você vai dando cabeçada, velho. Entendi. Você vai errando muito. Mas se você for sábio para aprender com erro, você cresce. Senão, você só vai dar cabeçada. E acho que aqui tem uma parada até do conceito da resiliência, né? O pessoal fala de resiliência. Tipo, resiliência não é você tentar a mesma coisa até dar certo, sabe? Resiliência é você tentar coisas diferentes até conseguir chegar no seu objetivo. E aí eu fui fazendo isso até dar certo. E eu fui aprendendo, errando, lendo relatório de empresa, lendo balanço de empresa, vendo relatório de casos de research, relatórios de fundos. E aí eu fui sozinho na prática. Com o passar do tempo, eu comecei a entender que era muito importante eu estar próximo de pessoas que manjavam muito mais do que eu. Né? E aqui entra o ponto do ego. O ego te impediria de fazer isso. A humildade faz crescer. Então eu fui atrás de vários bilionários. Foi muito doido isso. Quando eu atingi a liberdade financeira, que é o conceito de quando você tem uma grana investida que te rende mais do que você gasta por mês, eu falei, velho, por que só 1% das pessoas conseguem se aposentar no Brasil com a mesma qualidade de vida? E as outras 99% não. Aí eu comecei a viajar o mundo, comecei a conversar com um monte de gente. Eu fui atrás de bilionário, foi muito louco. Eu dormi na casa do CEO do Walmart na América Sério? Central. Uma semana. Como que você chega nesses caras? Cara, e-mail, mensagem. E na época eu, sei lá, eu não era o primo rico, sabe? Então assim, era bem mais difícil o acesso às coisas. Então eu mandei muito e-mail. Só que assim, eu mandei umas 100 vezes mais e-mail do que as pessoas que eu consegui acessar. Mas essas poucas pessoas me ensinaram muito. Então eu conversei com muito investidor, muito gestor, isso me fez aprender a crescer. E com o passar do tempo, eu sempre fui investindo meu dinheiro. Qual que era a mensagem que tu mandava? Qual é, cara? Sou burrão, Me quero ensina aprender aí. contigo. Não, é porque eu tive um enredo que eu construí que era o seguinte, cara, eu estou investigando o código da riqueza. Eu quero descobrir qual é o código da riqueza, cara. Né? Existe um trabalho feito por Napoleon Hill, desde a antiguidade, em que ele entrevistou as pessoas mais fodas do mundo. Napoleon Hill, que é aquele cara ali do livro. Que é aquele cara do livro. Pô, ele entrevistou Henry Ford, presidente dos Estados Unidos, alguns, várias pessoas. O diabo. Eu falei, cara, e eu tô continuando esse trabalho, eu quero entender qual é a convergência entre as pessoas que são bem-sucedidas. E eu estou produzindo um documentário. Então lá eu investi R$1 milhão, quase R$1 milhão no meu bolso pra montar um time e viajar o mundo atrás dessas pessoas. Entendi. Então a desculpa é eu ia pra gravar. Então você tinha uma boa desculpa, você tinha R$1 milhão de desculpa, né? Exatamente. Você inventou uma desculpa de R$1 milhão. Mas antes disso, a minha desculpa era almoçar no PF com alguém, né? Eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo cada vez mais. Tá certo. E aí eu fui lapidando a minha própria metodologia de investimento. Cara, hoje eu leio livro pra caceta, muito livro de investimentos. Hoje eu falo com, todos os gestores, quase todos os gestores do Brasil, né? De investimentos. Então eu fui criando isso daqui. Ainda bem, a boa notícia é que hoje é mais fácil aprender sobre finanças, né? Com hoje, YouTube, internet. de graça, tá acessível pra todo mundo. Caralho, mas o teu método é sensacional, cara. Eu ouvi isso, é muito foda. Cara, eu fiquei na casa do CEO do Walmart. Falei, caralho, Como que faz esse papo aí, mano? Cara, então é muito louco. Até o CEO do Walmart, né? Chama Guilherme Loureiro, né? Foi muito doido, porque... É brasileiro? É um nome brasileiro. Ele é brasileiro. Só Sério? que ele foi no México, né? Ele esteve no México. Entendi. Ele dormiu uma semana no México lá. E aí foi muito louco, porque assim, hoje... Pô, vocês falam com um monte de gente, famosa, gente, não sei lá. E hoje eu também falo, mas teve uma época que, cara, era... Meu Deus, eu tô lá desse cara, assim... E eu sempre fui muito esse cara de admirar os CEOs, as pessoas que chegaram onde eu gostaria de chegar. E eu lembro que a gente assistiu quase uma temporada inteira de House of Cards, velho. Tá ligado? Então eu ficava olhando, tipo, cara, eu tô com um cara assistindo House of Cards, que doido. Então eu ficava analisando o comportamento do cara, tipo, como que ele reage a isso? Fala com o filho dele e tal. Então foi muito doido. E aí a gente foi aprendendo, né? Então assim... Esses caras no dia a dia são como, cara? Eles são normal? Ah, eles normal, são meio cara. maluco? Não, todo mundo é normal, cara. E todo mundo é caga meio igual, maluco também. sabe? E todo mundo é meio maluco também. Essa é a realidade. É que, puta, a gente tende a criar uma figura na nossa cabeça de algo que é totalmente diferente da realidade. Todo mundo que a gente conversa, né? Hoje eu tenho o privilégio de estar próximo de algumas das pessoas que me incentivaram e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. E conhecendo mais elas no bastidor, eu vejo que elas são normais, velho. Só que elas têm talvez alguns tweaks, assim, algumas pequenas alterações na cabeça delas de como elas enfrentam as atitudes do dia a dia, sabe? Por exemplo, cara, eu tô no restaurante. Eu tô no restaurante com alguém que não pensa assim. A pessoa, ela vai comer e vai olhar só pra comida, sei lá. Tipo, que gostoso. Aí eu vou olhar pra alguém que pensa em negócios, essa pessoa vai olhar e falar assim, cara, tá lotado aqui, né?
porra, tá lotado, a gente tá pagando R$100 aqui, o ticket médio por cabeça, porra, isso daqui então deve faturar por dia tanto, por mês tanto, então deve valer tanto, puta, a gente devia investir num negócio desse, sabe? Então a cabeça é diferente. Ela vê os códigos da Matrix, né? Ela vê nos códigos da Matrix, assim. Só que quando você começa a investir, eu acho que isso começa a acontecer naturalmente na sua cabeça. Isso que eu ia te perguntar, se é algo que se desenvolve. Sim, cara. Porque, qual que é a parada? Eu acho que tudo que você foca acaba... Sabe aquela parada que você foca expande?